Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. A gente tá com grana agora aí, é só contratar. O Flamengo contratar vai sempre acontecer. Isso daí de fato esquece. Sempre vai acontecer. A gente tem a grana do Richard Hughes. Depois a gente vai fazer um levantamento de uns jogadores aí pra trazer pra live. Prometi pro meu pai que eu ia amanhã, mas talvez eu acho que eu vou no final de semana lá, viu, Thalita? Eu consigo fazer a live amanhã. Mais tempo pro. Ah, tá. Vai, faz no seu tempo, não tem pressa não. Zé Rafael. Cara, o Zé Rafael perdeu espaço pela parte física. Ele era um cara encaixado ali com o sistema de jogo do Palmeiras, mas vocês concordam que ele caiu muito, né? Então não sei, não tô acompanhando o Santos pra saber se ele teria espaço. Baita passe do John John, hein? Mas o problema, Geraldo, não é a questão de não ter a paciência com o John John. O problema é como que ele usava o John John. Ele tinha essa mesma liberdade, gente. Hoje, hoje o John John no Red Bull, a partida contra o Corinthians simboliza o John John é o cara do time, velho. Ele aqui não era o cara do Palmeiras e o Abel Ferreira colocava ele muito pra fechar as laterais de campo, velho. A gente não pode ter memória curta, cara. A gente não pode ter memória curta, cara. E outro, o John John também aqui não se ajudou, né? No recorte final dele, perdeu o gol na frente do goleiro. Mas que ele é um bom jogador, ele é. Ele é um bom jogador. Ruim ele não é. E você vê que, tipo, como são as coisas. Na medida que ele tá muito bem, o Fabinho tá como? Não são todos também, né? Que saem e estouram aí. Mas o John John é bom jogador. É meio. É até meio no que a gente falava do Richard Hughes, um atleta que parece meio descompromissado com algumas bases fundamentais pro futebol. Ele é o cara mais. E sobre o Deossa, que o amigo Lucas falou aí, vamos lá. Cara, se o agente do jogador falou que seria uma honra você discutir valor, cara. Você não pode achar. É que eu coloquei aqui falando que eu ia. Vamos lá. Você não pode. Se o agente do jogador falou que é uma honra ver ele com a camisa do Palmeiras, a única coisa que não pode acontecer é a gente catar o dinheiro do Richard Hughes e jogar todo aí nele. Ele tem 25 anos, tá? Ele não vai ter entrada na Europa, não se iluda, não vai. Então a gente deveria fazer uma boa negociação, entendendo que nunca ele custou o que o Monte Rei diz que ele custa. Agora, se o Palmeiras chegar numa coisa entre 15, 14, no máximo 16 milhões, eu acho que é um jogador que vocês vão falar que lembra o Moisés. O bom Moisés. Esse é um cara que eu acho que tem que chegar, um cara mais alto. Você pode até. Eu ia citar um cara, mas a molecada aí acho que não vai lembrar dele. Eu gostava do futebol do Lopes e gostava do futebol do Claudecir. Esse cara tem um pouco dos dois. Eu gostava, eu sei que é impopular falar do Claudecir aí no Palmeiras, tem cara que acha ele ruim. Eu nunca achei ele ruim. Eu nunca achei ele ruim. Eu achava ele um bom volante e o Lopes era bizarro. Lopes era um jogador que, se a cabeça dele tivesse ajudado ele um pouco mais, ele teria chegado em lugares bem mais longe na carreira. O Lopes era craque. O Deossa tem um pouquinho. Tem um pouquinho do jeito de jogar. E pra mim é um jogador pra chegar pronto e não ter preocupação. Eu traria o Deossa. Eu traria o Deossa. Mas o Ruiz é bom jogador também. Quase gol do Flamengo, hein? O Ruiz é bom jogador também. Só que aí já é diferente, pessoal. Aí já é outro estilo de jogador. Já dizia o Abel, John John, igual a Veiga, não, é melhor do mundo. John John está no lugar certo, não se emocione. Cara, vocês são 880 pra caralho, né, mano? É impressionante. É impressionante. Uns acham craque, outros acham bagre. Esse é o torcedor. Esse é o brasileiro, hein? Ô, brasileiro, hein? Esse é o brasileiro, hein? Esse é o brasileiro. E o Abel quer mudar isso na gente. Vai mudar nunca. O Aldecir jogou bem aqui. O Lopes naquela liberta deitou. Então ele é um híbrido, tá? Dos dois jogadores aí, Rafael. Você deve saber o que eu quis tentar explicar. Ele tá entre um 5 e um 8, faz as duas bem. O Lopes, ele era entre um 8 e um 10, né?
O Lopes era um. Dá pra falar mais que é 10, né? Mas ele faria um 8 também. Indo pro Flamengo, qual a sua opinião? Já falei, Thiago, um abraço pra você. Já falei sobre a contratação do Flamengo aí. Muita bola. O Samuel, ó, conhece o Lopes, jogava muito. Um abraço aí, o Quat, tá falando. Um abraço, manda um abraço pra ele então, Quat, que eu gosto muito dele. Fernando Claudecir tem uma farmácia aqui na minha cidade, gente boa demais. Pergunta pra ele quanto que tá as Deposteron e Durateston. Brincadeira, hein, Quat? Pergunta não, hein. Durateston era baratinho, hoje em dia é caro pra caramba. 13 conto, 15, sei lá, paguei merreca. Era 8 conto, vai hoje, viu? Hoje é uns 50 pau com receita. Durateston, elixir do treino. Ficou na moda, pô. Na moda. Louco, velho. Meus 19 anos ali, rapaziada. Durateston era tão absurdo que se eu tava num lugar quente e ia pra um lugar frio. O bagulho me deixava com ereções em público, rapaziada. Eu entrava, por exemplo, eu tava num lugar quente, entrava num shopping, eu tinha que ficar falava pra Thalita, Thalita, peraí, deu ruim aqui. Ficava, aí, pô, deixa quieto. Na Twitch eu falo meus métodos. Rapaziada, era bizarro, pô, é sério mesmo, cara. Não, era foda. Puta que pariu, meus 19 anos ali era complicado, hein? Era, velho, foda. Assado, cara. Bons tempos, cara. Nardoni do Racing eu acho um bom jogador e eu concordo também com o que o Manga falou. Vocês não acham o Nardoni muito de contenção? Vocês acham o Nardoni esse substituto realmente pro Rios? É, quem sabe sabe. É melhor deixar assim, né, Lua? Quem sabe sabe. Adãozinho também era bom jogador, velho. Adãozinho era bom jogador. Aqueles jogadores que vieram do São Caetano, todos eles eram bons, porque saíram do São Caetano. Serginho, que faleceu, era um baita de um zagueiro. Lá, faleceu contra o São Paulo. O Ademar era um baita jogador. Claudecir, Adãozinho, eram bons jogadores, cara. O Dininho, que era o zagueiro lá também, apareceu bem. Depois, talvez ali ele funcionou melhor, né? Do que nos outros clubes, mas era bom jogador, cara. Ele São Caetano foi o São Caetano histórico, né? Eu tive o privilégio de ver, tive a camisa do São Caetano. Joguei um campeonato interno lá no Juventus pelo São Caetano. A gente chegou em segundo ou ganhamos? Chegamos em segundo. Segundo. Lá o Juventus fazia um campeonato interno que eles escolhiam. Você escolhia o time lá. Então, tinha o time do Real Madrid, o time do São Caetano, o time da Portuguesa, o time do Juventus, o time do Barcelona. Eu joguei pelo time do São Caetano. Só pra você ver como tinha uma influência esse time, né? Ao ponto assim de você. Eu tinha. A camisa do São Caetano, ela era guerreira, velho. Eu usei aquela camisa mó cota. Eu comecei o canal no YouTube e ainda tinha aquela camisa do São Caetano. Aí meu cachorro fez o favor de estragar ela. O Jorginho bateu bem, ainda bem que foi no meio a bola, hein? O goleiro cachou. Se fosse pro canto, ia ser complicado pro goleiro chegar na bola. Sebastian Córdova é o nome. Desova o Meiga e tal. Nossa, o Córdova joga muito. Então, Católico, você e o Debeus, vocês pensam muito parecido, cara. Por isso que eu pensei que um era o mesmo. Mas o Córdova é bom jogador, cara. Córdova. Nossa, ó, no Fifinha, quando eu for pro 26, eu pego o Córdova pra modo carreira. Cara, o Córdova é um jogador que falta ao Palmeiras. É o tipo do meia que falta ao Palmeiras. Pro amigo que falou assim, que, que jogador falta, né? Que tipo de meia falta? Pesquisa sobre o Sebastian Córdova. Esse é uma característica que falta ao nosso time. Valeu, Diego. Deus me livre, Diego. Diego mandou uma mensagem pelo Pix. Número Voltaroni, número Volta Caio Paulista. Mas o Volta Rony, ele existe, viu? Vocês viram como tava aquele Instagram ontem? O Rony vai rescindir. Aceitaria de volta? Você aceita de volta? Aceita o Rony? Aceita o Rony? Meu direct ficou, você aceitaria o Rony? Oh, mas e o Rony? Você não acha que melhorou? Oh, mas você não acha que o Rony pela esquerda com o Vitor Roque? Nossa, a gente não ia ter um ataque que... Mano, eu falei, não tô lendo tudo isso. Eu falei assim, cara, realmente a gente tem que aceitar as opiniões, cara, e bola pra frente.